Meio-dia e 29, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e agora eu te conto que o prefeito de Anápolis disse em coletiva de imprensa que agora será tolerância zero para quem não está respeitando a vida. A Marina Demore acompanhou a coletiva e tem mais informações pra gente. Ô Marina, essa preocupação é por conta da crescente dos casos da Covid-19 aí na cidade, né? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É sim, viu? Nas últimas semanas, a gente vem acompanhando um crescimento do número de casos de coronavírus aqui em Anápolis. Já são 707 casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde. No boletim que tinha sido divulgado ontem, 40 novos casos foram em 24 horas, um dado. E o prefeito Roberto Naves disse nessa coletiva de imprensa que a partir de agora, justamente por conta dessa crescente, a tolerância vai ser zero para quem insistir em desobediência. Vale para tudo isso aí. Vale para comércio, vale para shopping, vale para tudo. Foi nos colocado a importância do trabalho, nós levamos em consideração. Foi nos colocado o pedido de oportunidade, nós levamos em consideração, desde que mantenha-se o respeito pela vida do próximo. Bom, como a gente disse, o risco epidemiológico é considerado leve, mas o prefeito reforçou também que se esse risco passar a ser moderado, que pode tomar medidas mais duras. Na próxima segunda-feira, ele vai se reunir junto com outros prefeitos, com o governador do estado. Essa reunião vai ser justamente para discutir novas medidas para impedir o avanço do coronavírus, principalmente nas cidades do interior, como a gente acompanha também aqui na região de Anápolis. O prefeito também anunciou, novas vagas de UTI, 6 leitos em um hospital particular, 10 que estão sendo negociados com a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e além de 12 respiradores que já foram comprados e que já estão sendo preparados para começarem a funcionar já nas próximas semanas. O prefeito também disse que na semana que vem vai começar a ser feita a segunda etapa do inquérito sorológico, que já foi feita, a primeira etapa aqui na cidade. 900 pessoas foram testadas de forma aleatória nessa primeira etapa. Dessas 900, 70 apresentaram os anticorpos para o coronavírus, ou seja, em algum momento já tiveram contato com a Covid-19, com o vírus. E essa segunda etapa vai testar então mais 900 pessoas para ver como é que está a situação da cidade, principalmente em relação àquelas pessoas que não têm sintomas, Tiago. É um número que chama bastante atenção e que pode fazer uma projeção grande da situação para a gente ter uma ideia de como é que está acontecendo essa transmissão. Um estudo bastante importante que a gente vai acompanhar e trazer os resultados aqui para o pessoal de casa, viu? A questão aí em Anápolis é leve, mas não dá para brincar de jeito nenhum. Nem aí em Anápolis, nem em lugar nenhum, viu, Marina? Porque os números da Covid-19 no estado os números ultrapassaram a barreira da casa dos 20 mil. Confirmados, por exemplo, 20.863 casos. Suspeitos, mais de 53 mil, situação aí em alerta. Tem que ter cuidado de fato. Obrigado por sua participação, Marina. Agora, lembra do idoso que morreu atropelado na BR-070 lá em Águas Lindas? O acidente foi no último domingo. A polícia encontrou o carro que foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da rodovia. Vamos então falar com a Camila Castro, que está acompanhando essa história. Ô, Camila, como é que a polícia encontrou esse carro? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde novamente para você, boa tarde aí de novo para todo mundo que está acompanhando aí, segue acompanhando o nosso jornal, Olha só, Tiago, esse carro foi encontrado ontem depois de várias denúncias. Quem nos passou essa informação foi o delegado responsável pelo caso, Danilo Victor. E segundo ele, o carro estava escondido na casa do motorista. Inclusive, quando os policiais chegaram nessa casa, que fica em Águas Lindas, encontraram o carro coberto com uma lona. Esse veículo aí, como a gente pode ver, está com a parte da frente, capô, para-brisas e teto bem danificados. O carro foi apreendido, deve passar por uma perícia. Já o motorista ainda não foi encontrado, mas segundo o delegado, ele já foi identificado e é procurado. Para quem não lembra desse caso, eu vou relembrar agora. Um homem de 76 anos foi atropelado no último domingo, quando tentava atravessar a BR-070. O idoso morreu na hora, o motorista fugiu
agiu. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança de monitoramento da rodovia. Segundo o delegado, o motorista deve responder então por homicídio culposo quando não há intenção de matar e também por omissão de socorro. Tiago, volto com você. Tá certo, obrigado Camila, valeu, abração para você. Rodou essa vinheta, tem série e hoje é a última reportagem então da série BR-153 de norte a sul. A gente vai te mostrar como está a situação da rodovia entre Séries e a divisa de Goiás com o Tocantins. Olha o que tem de caminhão que segue rumo ao norte do país, não é brincadeira, é um perigo para os motoristas e pedestres. Veja na reportagem do Tiago Costa e Marcos Carvalho. A velocidade mais comum em horários críticos da BR-153 na região centro-norte do estado é essa, em média 40 quilômetros. Um trajeto praticamente colado na traseira de grandes veículos. Daqui de São Luís do Norte, nós vamos seguir 245 quilômetros de pista simples da BR-153, até a divisa entre os estados de Goiás e Tocantins. Por essas bandas, só pistas simples. E em vários trechos, a necessidade escancarada de reparos. Há 36 anos, o seu João Soares tira o sustento dessa barraquinha, onde vende de feijão a vaso de flores. Para botar fruta, né? Temos aqui para colocar a panela em cima, prato, né? Temos um amendoinzinho para carregar a bateria. Ele não precisa ser um especialista para saber apontar as necessidades e melhorias na estrada. Consertar o asfalto. Depois que tirou os pardal, aí o acidente aumentou, sabe? Aí colocando os pardal, eu acho que vai diminuir os acidentes, sabe? O seu José, que é fazendeiro no estado de Tocantins, tem a mesma opinião. Ele vive de idas e vindas do estado vizinho. A buraqueira, a limpeza, é o perigo que nós passamos nessa estrada aqui, ó. Não tem 15 dias que eu arrumei esse carro, tá batendo do mesmo jeito. Aqui no norte do estado, a BR-153 corta importantes municípios, como o de Uruaçu, que de acordo com o último dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Uruaçu tem 37 mil habitantes. Para o caminhoneiro que tem na estrada sua segunda casa, faltam estruturas para dar o conforto mínimo aos usuários da via. Para mim, terceira faixa resolve demais problemas, diminui muitos acidentes. Ao todo, nos 245 quilômetros de São Luís do Norte, a divisa com o estado de Tocantins, são 10 espaços reservados para a terceira faixa, com a maior parte do trecho simples. Cenas como desse flagrante de imprudência se repetem. Olha essa ultrapassagem que flagramos, um risco para todos que estão viajando pela BR. E em muitos pontos, as placas de sinalização que deveriam dar mais segurança estão assim, escondidas atrás do mato alto. Uma mostra da falta de manutenção por aqui. Apesar desses problemas estruturais, a BR-153 no norte ajuda o ganha-pão de muitas pessoas. Para Eliane tem um significado especial. Sem conseguir emprego na cidade de Santa Teresa, é nessa lanchonete que ela consegue tirar o dinheiro para a família. Procurei emprego dentro da cidade, né? Tava muito difícil e consegui aqui, né? Eu passo a maior parte da tarde aqui todinha, né? Que é as margens da BR, né? Nossa viagem continua e em Campo Norte, bem na entrada da cidade, olha a cena. É só um veículo de grande porte passar que o chão treme, não pelo peso, mas pela quantidade de ondulações. Os 286 quilômetros entre Porangatu ao distrito de Jardim Paulista, em Nova Glória, são monitorados por policiais rodoviários como o Rafael. A rotina para eles também é dura, um desafio. Para atender um acidente, se fosse uma pista, de certa forma, de melhores condições, uma pista dupla, seria muito mais fácil chegar lá, muito mais rápido para chegar. De certa forma, impediria acontecer muitos acidentes. Então isso já, de certa forma, seria assim, um grande ganho para a sociedade e para nosso trabalho em si, né? Porque a polícia não é só para prender bandidos, não é só para pegar droga, arma, é também para salvar vidas.
Então, uma estrutura melhor ajudaria muito mais nessas condições. Nossa viagem termina aqui, na divisa entre os estados de Goiás e Tocantins. E basta dar um passo para sair de Goiás e chegar aqui em Tocantins e perceber que os problemas na BR-153 continuam. Vamos às respostas, então. A Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que o projeto de concessão da BR-153 de Goiás ao Tocantins está em andamento e que já foram realizadas audiências públicas e que a documentação do processo de concessão já foi aprovado pela diretoria da ANTT e enviada ao TCU. O DENIT disse que possui 3 contratos de manutenção ativos no trecho entre Anápolis até a divisa com o Tocantins e que faz a manutenção de rotina com serviços de roçada, tapa-buracos, monitoramento e limpeza de dispositivos de drenagem. Mas a gente viu na reportagem que o trecho com mato alto e asfalto danificados, hein? Os bombeiros fazem buscas pelo motorista de um veículo que foi encontrado capotado na GO 206, na zona rural de Golvelândia, região sudoeste do estado. O Fábio Leme está ao vivo e vai atualizar para a gente as informações. De novo com você, Fábio. Pois é, Tiago, cadê o motorista? Essa é a pergunta do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar. Esse carro que foi encontrado capotado às margens da GO 206 entre Golvelândia e Quirinópolis. Foram encontrados vestígios pela Polícia Rodoviária Estadual ainda na quarta-feira à tarde. Possivelmente esse acidente tenha sido registrado de terça para quarta, isso durante a noite, ainda de terça-feira. Essa, pelo menos, é a suspeita da Polícia Rodoviária Estadual. Aí a gente vê algumas imagens das buscas que são feitas pelo Corpo de Bombeiros para tentar localizar o motorista, que é o Dorivaldo Borges de Oliveira, de 25 anos. O veículo foi encontrado capotado, acidentado, mas o Dorivaldo não estava dentro do veículo. Agora fica a dúvida para a polícia o que pode ter ocorrido com esse condutor do veículo. Hoje pela manhã, os bombeiros começaram também a utilizar cães farejadores naquela região do acidente, na GO 206, portanto, entre Golvelândia e Quirinópolis, para tentar localizar esse motorista que segue aí desaparecido depois desse acidente. Um caso bastante inusitado, registrado na GO 206. Durante toda essa quinta-feira ainda, o Corpo de Bombeiros já realizou buscas. Hoje essas buscas continuam com o uso, portanto, de cães farejadores, Tiago. E aí fica a pergunta, como você bem começou, né, Fábio? Cadê o motorista? A gente segue de olho nessa história. Eu tô vendo que onde você está em Rio Verde tem muito sol, tô certo? Olha, sol entre nuvens, Tiago, porque a temperatura aqui está bem agradável durante essa sexta-feira, já foi durante toda a semana, mas a gente está sem chuva aqui na região sudoeste já há um bom tempo. Aí o cinegrafista Wesley Carvalho vai mostrar para a gente agora aí como é que está o clima hoje aqui em Rio Verde. Sol entre nuvens, portanto, mas a tendência aí é de tempo nublado ainda durante essa tarde, Tiago. Mas não vai chover em Rio Verde e nem em boa parte do estado. Eu vou te agradecer, porque eu quero chamar agora a previsão do tempo. Sexta-feira vai ser de sol na região norte, máxima de 34 graus. No oeste varia de 18 a 34. A região central tem mínima de 16. No sudoeste pode ficar um pouco mais frio, mínima de 14. No leste, a máxima não passa de 29 e no sul, de 30 graus. Sem previsão de chuva para todo o estado nesta sexta-feira. Em Catalão, a umidade hoje pode cair a 32%, a mesma registrada em Jataí. Tempo seco também em Lusiânia, com umidade mínima de 34% e de 35% em Anápolis. Tomar bastante água com esse tempo seco. Se não tivéssemos passando pela pandemia do novo coronavírus, a festa do Divino Pai Eterno em Trindade começaria hoje. Mas, infelizmente, a tradicional festa religiosa foi cancelada e, para evitar que os fiéis vão até a cidade, mesmo assim, foram colocadas barreiras sanitárias em vários pontos da cidade.
Apareceu em Trindade, vai ser recebido assim: barreira policial e sanitária nas 4 entradas principais. Se tiver febre, nem acaba de chegar. Ninguém pode impedir o direito do outro de ir e vir, mas o argumento é forte. Esse ano não vai ter festa na cidade, que está com 248 casos confirmados de Covid-19 e 10 mortes. Hoje, o estado de Goiás, o Brasil e Trindade não é diferente, está na curva ascendente e todas as ações religiosas aqui, todas as manifestações religiosas foram canceladas, para evitar que essa curva cresça de forma assim, descontrolada. As mesmas equipes que ajudam na organização todo ano ajustaram agora cedo os detalhes para que ninguém venha por causa da festa cancelada. O prefeito baixou um decreto proibindo que toda a estrutura da cidade que serve ao romeiro funcione nesse ano. É o fechamento de todos os bares, todos os restaurantes, todos os pesque-pagues, todas as distribuidoras, todos os ramos de alimentício e bebidas aqui no município de Trindade. Fechamos também todos os hotéis, pousadas e estabelecimentos de hotelaria. Proibição de ambulantes, proibição de aluguéis de calçada, proibição de aluguéis de casas, de aluguéis de quintais. É melhor não insistir em descumprir. Trindade está com 100 fiscais da prefeitura e 200 policiais nessa força-tarefa. A Polícia Militar estará fazendo fiel cumprimento aos decretos estaduais e municipais, que tange sobre aglomerações de pessoas, também o fechamento de estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, hotéis e não aglomeração. É sofrido para o coração do romeiro, porque a gente entende, é uma devoção passada entre as gerações e muitas dessas famílias nunca deixaram de vir para cá em 179 anos de festa. Imagina então para aquele que prepara o carro de boi desde o início do ano para chegar aqui nesse momento. E para trazer consolo, a prefeitura ligou para cada um desses carreiros cadastrados e pediu: façam sua devoção, demonstrem sua gratidão ao Divino Pai Eterno, aí mesmo da fazenda, nos seus municípios. Fiquem em casa. A cidade está tranquila, o comércio aberto é aquele que a gente vê todo dia. A Dona Maria é de Santa Helena de Goiás, acostumada a vir para a festa todo ano. Dessa vez, apareceu por aqui, mas só de passagem. Eu vim aqui agradecer ao Divino Pai Eterno. Agora eu estou voltando para Goiânia. Não vai ficar aqui esse ano? Não, vamos embora com essa pandemia. O seu Juvenil, morador daqui, adora o clima da Romaria do Divino Pai Eterno. Está guardado na lembrança e no coração, até o ano que vem. Eu quero que eles, como se diz, orem em casa, né? Pela fé, continua certinho. E vamos torcer para o ano que vem nós estar juntos aqui, né? Se Deus quiser, Nossa Senhora que vai guiar Divino Pai Eterno. Se Deus quiser, amigo, eu gostei muito do que uma senhorinha disse ali, ó, com essa pandemia eu vou para casa. E a Renata Costa também frisou bem, é sofrido para o coração do romeiro. É claro que nessa época queria estar todo mundo lá em Trindade, mas não pode. A situação é questão de saúde pública, agora não pode perder nunca é a devoção, né? Então de casa lá, faça suas orações, agradeça ao Divino Pai Eterno e pronto. No ano que vem vai estar tudo certo, se Deus quiser, né? E em Panamá, no sul do estado, que também tem a festa tradicional do Divino Pai Eterno, os fiéis estão vivendo uma situação inédita. Pela primeira vez em mais de 100 anos, a festa vai ser pela internet. A dona Clair é uma das moradoras mais antigas de Panamá. Está acostumada a atravessar a rua para ir ao santuário. Mas esse ano, as celebrações da festa do Divino Pai Eterno estão acontecendo sem público por causa da pandemia do novo coronavírus. A moradora, de 90 anos, acompanha as celebrações pelo celular. Deus quer o melhor para todos nós. Deus é fiel sempre conosco. Eu rezo direto, peço o Divino Pai Eterno para ajudar nós, porque só o Divino Pai Eterno para ajudar nós, né? Para a transmissão da missa pela internet, esse ano foi montada essa estrutura em um galpão ao lado do santuário, com direito ao altar e também a imagem do Divino Pai Eterno. As missas estão sendo transmitidas no canal do santuário em uma plataforma de vídeo. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Com a pandemia, a orientação é manter o isolamento social. É por isso que, pela primeira vez em 102 anos de festa do Divino Pai Eterno, o santuário está fechado. As ruas de Panamá, vazias. Até mesmo o trevo da BR-153, que é caminho dos Romeiros, está sem movimento. Poucos fiéis ainda fazem o percurso. Acostumados vir assim, grupo de 8, 10, 12 pessoas, né? Esse ano veio só eu, minha esposa e a minha irmã, para poder assim diminuir por causa desse pico da doença aí, para diminuir os riscos, né? Pela internet, as transmissões vão até o dia 5 de julho, que é quando encerra a festa. Mesmo não estando próximos, nós conseguimos transmitir aquilo que é o mais sagrado. Esse modelo de várias missas, terços, terminando sempre com o leilão virtual e música ao vivo, se estenderá até no domingo. Esse ano, quem quiser ajudar as obras do novo santuário vai poder participar dos leilões, mas agora de casa. É o jeito, dá uma dorzinha no coração, né? E ainda com notícias do sul do estado, policiais civis do Genarc de Tumbiara prenderam um homem de 24 anos no bairro Planalto. Ele já era investigado pela polícia, tinha passagens por tráfico e usava tornozeleira eletrônica. Na casa dele, os policiais encontraram tabletes de crack e maconha. Ele foi autuado e depois levado para o presídio regional de Sarandi. Vinheta do QVT na área. Olha, ontem a gente recebeu um WhatsApp com reclamações dos moradores de Valparaíso sobre a falta d'água no bairro Ipanema. A Nayara Santos, então, foi lá conversar com os moradores. A dona Luísa só saiu de casa para pedir água para a vizinha. De balde em balde, ela conseguiu a quantidade para dar banho na neta de 2 meses. Nós fizemos almoço com água mineral porque não tinha um pingo de água. Aí a vizinha foi e chamou, nós viemos agora pegar a água. Desde a segunda-feira que nós estamos sem água. O seu João, que está ajudando a vizinhança, ele tem um poço artesiano no quintal e na falta da água, que já dura 3 dias, tem doado o pouco que tem para o próximo. A situação aqui é crítica, né? Se não tivesse o poço aí, nós não tinha como arrumar água para ninguém, né? Aí você está vendo aí, ó, arrebentou o cano aí, arrebentou ali em cima, arrebentou lá na frente. Segundo os moradores, esse problema começou no início da semana, depois que funcionários da prefeitura estiveram aqui passando máquinas no local. Ainda de acordo com os moradores, essas máquinas que teriam estourado canos e mangueiras que levam ao abastecimento de água para as casas. O seu Ubirajara disse que na semana passada a máquina teria estourado canos em outras ruas do bairro e que os moradores ficaram 48 horas sem água. Eles escavaram uma rua numa profundidade que atingiu as mangueiras, que pega o cano da adutora, né, que abastece a água no bairro. A partir daí a gente ficou completamente sem água. Durante a reportagem o abastecimento voltou, mas olha só a cor, bem escura. No copo até parece um café, mas é água. A situação dessa água não tem como a gente limpar nenhum chão da casa, porque ela está mais suja do que o próprio chão, né? A obra ela é importante, né? Mas que medida pode ser feita para amenizar tanto problema? A Saneago disse que está fazendo a manutenção para normalizar o fornecimento de água. Disse também que quem tiver algum problema pode ligar no 0800 645 0115. Não deu tempo de anotar, não? Deixa eu repetir aí, então. 0800 641 0115. Já a Prefeitura de Valparaíso disse que as ligações de água no local são muito rasas, o que pode ter causado rompimento. Falou também que a topografia da região pode ter contribuído para o problema e precisa resolver, né? A Covid-19 avança no estado inteiro. Após testagens em massa, os casos dispararam na região sudoeste. Vamos então bater um papo com a Muriele Silva, lá em Rio Verde. Em Muri, situação bastante preocupante aí, né? A todos, e você já adiantou essa explicação, né, para o aumento de casos. É a testagem em massa
que está sendo feita tanto aqui quanto em outras cidades aqui da região também. E aí a gente sabe, né? Quanto mais testes são feitos, é óbvio que é mais fácil detectar novos casos. Aqui em Rio Verde, por exemplo, a cada 40 moradores, um foi contaminado pela Covid-19. E a gente percebe que aqui na região, outras cidades, todas pequenas, com menos de 100 mil habitantes, estão seguindo esse caminho também da testagem em massa e aí os casos estão sim subindo. Em Aparecida do Rio Doce, por exemplo, a cada 117 habitantes, um foi infectado pela Covid-19. Eu e o cinegrafista Alessandro Siqueira preparamos uma reportagem para mostrar esse panorama das cidades aqui do interior. Vamos acompanhar. A cada 40 habitantes, um foi contaminado pela Covid-19 em Rio Verde. Com a testagem em massa, o total de casos hoje é de 5.898. 43 pessoas morreram com a doença na cidade. Se você testa as pessoas, realmente a gente vai ter mais um número maior de pacientes positivos, né? Mas é o único caminho para se entender como essa pandemia pode se comportar no nosso município e na nossa região. A testagem em massa fez a doença avançar em outras cidades da região também. Todas elas têm menos de 100 mil habitantes e pouca estrutura na rede pública de saúde. O último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Mineiros mostra um aumento de 56 casos nas últimas 24 horas. Agora são 313, com 5 mortes. Funcionários de indústrias da cidade estão sendo testados. Só nesse frigorífico são 56 pessoas infectadas. Em Quirinópolis, há 10 dias, eram 46 casos confirmados. Agora são 262. O aumento veio depois da testagem feita em trabalhadores. 65% dos contaminados trabalham na obra da Ferrovia Norte-Sul, que foi interditada pela Prefeitura até o dia 8 de julho. Nós fizemos várias fiscalizações por parte da Vigilância Sanitária na ferrovia, em momentos em que várias delas funcionários estavam sem uso de máscara. A população está com medo. 2 pessoas morreram vítimas da doença na cidade. A gente fica com medo, né? A gente tem família, tem amigos, então a gente fica com medo. É uma coisa que ninguém estava esperando. Santa Helena também tem 2 mortes registradas. O total de casos confirmados é de 212. Em Acreúna, 4 mortes de pacientes que estavam com a Covid-19 estão sendo investigadas. O número de casos mais que triplicou em uma semana. Agora são 95. Aumento que também é justificado pela testagem em massa que está sendo feita em servidores da Prefeitura e da Segurança Pública. Bom, e o consórcio responsável pela obra da Ferrovia Norte-Sul em Quirinópolis disse que fez os testes rápidos em todos os funcionários e que aqueles que testaram positivo, eles estão assintomáticos, estão cumprindo quarentena em casa. Tiago. Ô Muri, você está falando aí dessa testagem em massa, agora preocupa bastante também a questão da subnotificação, né? Os números são realmente muito altos, sobretudo aí na região sudoeste, né? Exatamente, Tiago. Às vezes as pessoas questionam, né, que os números estão muito altos, mas na verdade estão abaixo da realidade. A gente sempre diz isso. Nem todas as pessoas contaminadas, elas estão dentro dessa contagem, né? Nem todas as pessoas fazem os testes. A gente sabe a realidade, não só do estado, como de todo o Brasil. Nem todo contaminado vai ser detectado e vai ser contabilizado nesses números. Então, infelizmente, o número de casos é bem maior do que esse que nós temos divulgado. Tiago. Infelizmente, Murielle Silva de Rio Verde, obrigado por sua participação. Olha, nessa época de pandemia, a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? A gente acabou de ver esses números altíssimos aí. E é sempre bom mostrar iniciativas que ajudam o próximo. Lá em Três Ranchos tem um exemplo de solidariedade. É uma horta comunitária que tem ajudado a matar a fome de pessoas que estão passando por dificuldades. A reportagem é de Aline Braga e de Cleiton de Paula. Um canteiro de solidariedade. Alface, couve-flor, cheiro verde, brócolis, couve, tudo para quem não tem condições de comprar. Para as pessoas carentes mesmo, pessoa que está desempregada, que está passando necessidade das coisas, viu? Nós entrega na casa delas, tudo limpinho, nós lava.
A horta comunitária aqui de Três Ranchos surgiu logo no início da pandemia, justamente porque muita gente perdeu o emprego. A ideia era levar alimento saudável para a mesa de quase 100 famílias aqui da cidade. Muitos trabalham aqui de forma voluntária, levantam cedo, vistoriam os canteiros, fazem a colheita e tudo com muita satisfação. Aí eu venho aqui porque eu sei que a comunidade não tem condição de comprar, que eu também já fui muito desse jeito. Então, quando a gente ganhava, era muito bom. O senhor vem ajudar. E agora eu venho ajudar porque eu sei que a pessoa necessita. Ao todo, são quase 50 canteiros. As hortaliças são cultivadas sem nenhum tipo de agrotóxico. Realmente uma horta 100% orgânica. A gente fez uma distribuição na semana passada. Hoje é a segunda distribuição e a gente vai repondo, plantando mais, enfim. Enquanto durar essa pandemia, a intenção é de manter essa horta para beneficiar as famílias carentes da nossa cidade. E depois da colheita, o carro carregado com as hortaliças sai para entrega. A cada casa, o sorriso de quem vai ter alimento na mesa. A dona Celita foi logo lavar o alface para o almoço. Porque é uma coisa muito ótima. E agora isso que a senhora recebeu dá para passar alguns dias. Dá para passar uma semana. Muito bom. A gente consegue quase que ver a gratidão desse pessoal, né? 1h em ponto, vamos para o intervalo e a seguir